Sabe, quando a gente pensa num diagnóstico médico, tem toda aquela expectativa de precisão, né? É uma ciência quase binária. Uhum, com certeza. É bem direto. Exato. Alguém sofre uma queda, aí o raio-x mostra aquela linha branca, irregular, dividindo o osso, e o médico simplesmente aponta para a tela e diz onde está a fratura. É visível, inegável. E o mais importante é que tem um protocolo claro, de gesso e repouso para consertar aquilo. Isso. Só que o problema é que quando a gente muda a lente para os relacionamentos humanos, essa máquina de raio-x perde completamente a utilidade. O cenário diagnóstico fica super turvo. Nossa, fica mesmo. A dor de uma fundação rachada tá ali, latejando, mas a fratura em si é totalmente invisível ao olho nu. E é bem com essa sensação de estar meio que tateando no escuro para encontrar a origem de uma ruptura que a gente abre a nossa imersão de hoje. Porque a gente está diante de uma verdadeira aula magna sobre como implodir um relacionamento estável de forma completamente silenciosa. Uma aula magna e bem desconfortável, eu diria. Muito. O nosso material de análise de hoje é o primeiro capítulo de um projeto de série chamado Amor Impossível. É um texto escrito por Michel Soares e o subtítulo dessa parte específica é Apresentações e Despedidas. Um título bem sugestivo para o que acontece nessas páginas. Pois é. E a nossa missão aqui é desconstruir esse texto e entender como o autor planta as sementes da destruição de um casamento, não com um grande evento dramático, mas com uma ida super corriqueira a uma banca de jornais. E o que torna esse estudo de caso tão rico é justamente a arquitetura do ambiente que o autor constrói antes mesmo de introduzir qualquer conflito. Para entender a queda, a gente precisa olhar para a base, né? Sim, a gente tem que conhecer o terreno primeiro. Exato. E aí temos o Marcos, que é um homem que leva uma vida ancorada na previsibilidade. Ele é dono de uma lanchonete voltada para o público familiar, que fica no térreo da própria casa dele. Num bairro residencial bem pacato de Taubaté, lá no interior de São Paulo. Isso. E do outro lado da balança matrimonial, a gente tem a Cláudia. Ela é jornalista há 10 anos e vive uma realidade diametralmente oposta. É uma rotina exaustiva, viajando todos os dias para a capital paulista, atrás de trabalhos como freelancer. É um contraste brutal de ritmo de vida. Muito brutal, e o texto abre num momento de extrema tensão logística para ela. A Cláudia está prestes a embarcar numa viagem de alto risco para cobrir o desmatamento ilegal lá na Amazônia. E a genialidade dessa premissa inicial está na forma como ela manipula a nossa percepção de ameaça. Porque o texto meio que coloca um letreiro em neon piscando em cima da Amazônia. Com certeza, a viagem envolve conflitos de terra, emboscadas, violência física. Exatamente. Toda a carga de preocupação do casal parece estar canalizada para essa selva hostil. Mas assim, conforme a gente vai virando as páginas, fica muito claro que o verdadeiro predador dessa história não está escondido na floresta. Não mesmo. Ele está espreitando no assalto quente e banal ali da rua de Taubaté. A ruptura vem da implosão do ambiente previsível, e não da invasão do caos externo. E a narrativa já estabelece isso logo na primeira cena, criando um contraste muito agudo entre o que os personagens estão sentindo e o que realmente está acontecendo ali por baixo da superfície. O dia começa com o Marcos acordando com fome. Uma coisa super prosaica, né? Muito. Ele vai até a cozinha, não encontra nada que dê vontade de comer e volta para o quarto. Mas aí, ao ver a Cláudia dormindo, com o edredom escorregando e revelando o corpo dela, um gatilho de desejo é acionado. E é um gatilho bem forte. Ele acorda ela com beijos, o que evolui super rápido para uma conexão íntima que o próprio Marcos narra como tendo um gosto de desespero. E a cena é descrita com uma paixão avassaladora, uma urgência física que parece atestar a vitalidade daquele casamento. É como aquelas cenas de filmes de desastre, sabe? Onde o dia começa perfeito ensolarado, justamente para o impacto do que vem a seguir ser bem maior. Nossa, essa analogia é perfeita. Só que tem um detalhe que o autor coloca que meio que subverte isso tudo. Sim. E confesso que eu fico muito confuso nessa leitura da paixão matinal. Porque o próprio texto menciona que eles estão casados há 8 anos e que a rotina já cobrou um preço bem alto. Uhum. A Cláudia passa semanas sem querer contato íntimo por causa daquele esgotamento físico e mental das viagens para São Paulo. Então, olha só, se o casamento está nesse nível de estagnação, essa manhã de amor desesperado não me parece a prova de uma base sólida.
Para mim, parece só um pico de adrenalina artificial causado pela iminência da viagem. É aquela clássica reação humana de subitamente valorizar muito uma coisa quando o prazo de validade está batendo na porta. O famoso dá valor quando tá prestes a perder, né? Exato. Não soa como um relacionamento saudável, soa como o pânico da despedida. E essa sua leitura toca justamente no núcleo da fragilidade deles. A iminência da separação funciona como um catalisador químico ali, bem temporário. O cérebro reage à perda iminente injetando urgência, o que acaba mascarando os sintomas crônicos da desconexão. É um band-aid emocional. Exatamente. Mas o autor não deixa a gente se enganar por essa falsa melhora do paciente. Ele usa um recurso técnico bem sutil, mas que é devastador, que é a voz do narrador no futuro. Ah, isso muda tudo no texto. Muda demais. O Marcos narra aquele momento não só vivendo a paixão, mas já com o peso do que viria depois. Ele detalha o corpo da Cláudia, fala com carinho enorme da barriguinha saliente dela, de como ele gosta de ter onde pegar, e ele reafirma o amor que sente. Mas aí, logo depois dessa descrição toda terna, ele solta a âncora. Ele fala algo como: a partir daquele dia, todo o meu sentimento em relação ao nosso amor seria estranhamente abalado, por algo que eu não esperava. Essa frase é o verdadeiro ponto de virada narrativo. Ele está avisando pra gente que o abalo sísmico não veio da viagem da esposa. A rachadura estrutural começou naquele exato dia, dentro da própria bolha de segurança deles. E mais importante ainda é o uso da palavra estranhamente, né? O Marcos, lá no futuro, ainda está tentando processar a irracionalidade do que aconteceu. O texto aponta para o fato de que a distância geográfica da Amazônia seria só um detalhe logístico. A distância emocional já estava toda pavimentada pelas pequenas negligências do cotidiano. Com certeza. E a narrativa ilustra isso magnificamente ao tirar a gente do quarto e jogar de cabeça na rotina do Marcos na lanchonete. É nesse ambiente que a gente entende a psicologia dessa estagnação. É a transição da intimidade forçada ali da manhã para o marasmo do dia a dia do Marcos revela muito sobre a assimetria desse casal. Pensa no contraste de velocidade das vidas dos dois. A Cláudia está numa corrida de obstáculos diária, indo para São Paulo. E o Marcos abre a lanchonete no meio da manhã, num ritmo de quem não tem pressa nenhuma para nada. Nenhuma. Ele admite que está fora de forma, que come o que tem vontade, mas incrivelmente ainda carrega aquela crença de que chama a atenção das mulheres. É a imagem de um homem bem acomodado. Super acomodado. O negócio dele nem dá muito lucro, mas ele leva com calma e insistência. Para tentar atrair movimento em datas festivas, por exemplo, ele até instalou umas máquinas de fliperama antigas. O ambiente inteiro grita letargia. Ele construiu um mundo onde não tem atrito, não tem desafio real. E essa falta de atrito é super perigosa para a mente humana. Quando o indivíduo vive num estado prolongado de baixa pressão, sem metas ou conflitos externos, que é o oposto da esposa, que vive em hipervigilância profissional, o cérebro começa a buscar ou fabricar estímulos internos. O excesso de conforto acaba gerando um vazio de propósito, né? Exato, e é nesse vazio que o texto insere uma revelação fundamental sobre os mecanismos de enfrentamento do Marcos. Diante da rejeição contínua da esposa, que está exausta pela rotina, ele não busca o diálogo ou tenta aliviar a carga dela de alguma forma, ele se volta totalmente para dentro. Para dentro e para as fantasias perigosas. Esse trecho, eu vou confessar, é bem desconfortável de ler pela honestidade crua. É muito visceral. Sim, o texto revela que, para suprir a falta de sexo no casamento, o Marcos recorre à masturbação. O que, convenhamos, é um comportamento humano esperado. O detalhe que é perturbador é a natureza do que se passa na cabeça dele durante esses momentos. Ele se deixa consumir por fantasias que ele mesmo rotula como perigosas. Ele mergulha num cenários que causam uma vergonha profunda nele logo depois, e ele isola esse lado sombrio da identidade dele da imagem do marido compreensivo que ele gosta de projetar. É como se a mente do Marcos fosse igual aos fliperamas da lanchonete dele. Por fora, tudo é feito para parecer familiar, seguro para a família. Mas por dentro, na própria cabeça, ele joga um jogo sombrio e isolado que consome ele de vergonha. Nossa, essa é uma analogia brilhante. O mecanismo psicológico operando aí é a compartimentalização. Ele divide a própria mente. A lanchonete e o apartamento representam a fachada, o ego socialmente aceitável,
mas existe esse porão mental onde ele cultiva desejos que entram em choque direto com essa persona pública. A mente dele funciona como uma válvula de escape para tentar compensar a pressão zero da vida real, né? Exato. Como a realidade não exige nada dele, ele precisa criar cenários mentais de alto risco para conseguir sentir alguma emoção genuína. O grande problema da compartimentalização é que essas paredes internas nunca são totalmente à prova de som. A insatisfação crônica acaba vazando e procurando uma âncora ali no mundo físico em algum momento. E encontra. É como se o cérebro dele estivesse em jejum absoluto de novidades, sobrevivendo só de fast food imaginário no escuro do quarto. Quando uma caloria real de estímulo inédito aparece no ambiente, o sistema inteiro entra em colapso. E esse estímulo inédito tem nome, né? E endereço. Gabriela, lá na banca de jornais do Sr. Ramos, que fica bem na frente da lanchonete. Isso mesmo. O incidente incitante é super banal. O foco muda para a travessia da rua. O Marcos vai até a banca cumprir o ritual da tarde dele de comprar revistas e matar o tempo. Só que o Sr. Ramos não tá lá. Quem tá é a Gabriela, a filha dele, que mora em São Paulo com a mãe e que veio cobrir as férias do pai. E a interação que acontece aí expõe um dos paradoxos mais fascinantes do desejo humano. É a diferença abissal entre as nossas preferências declaradas e as nossas atrações reais. Esse ponto me fez questionar todas as lógicas de atração. Porque olha só, logo no começo, na cena lá do quarto com a esposa, o Marcos fez um discurso interno super detalhado sobre o que ele acha atraente. Ele diz que ama o corpo da Cláudia, que prefere mulheres cheinhas, que mulher muito magra não atrai ele de jeito nenhum. E aí aparece a Gabriela. O texto descreve ela como o oposto polar da Cláudia. Magra, miúda, morena de sol, com uma aparência frágil, quase palpável. Ela não preenche absolutamente nenhum dos requisitos daquele manual de preferências que o Marcos tem. E qual é a reação dele? Encantamento imediato e desproporcional. Por que a gente se atrai tanto pelo que quebra as nossas próprias regras, hein? Seria a Gabriela uma personificação daquelas fantasias perigosas ganhando vida? Atração, nesse caso específico, não tem a ver com características físicas isoladas. O cérebro do Marcos não está avaliando as medidas da Gabriela. Ele está respondendo ao gatilho da quebra de padrão. Da novidade. Exato. Quando a gente vive muito tempo submerso numa previsibilidade extrema, a gente desenvolve o que a psicologia chama de habituação. A Cláudia representa a familiaridade absoluta, mas a familiaridade dela também está intrinsecamente ligada à carga mental, ao cansaço crônico e às recusas da intimidade. É um pacote completo, né? O bom e o ruim. Isso. A Gabriela atrai o Marcos não apesar de não ser o tipo dele, mas precisamente por causa disso. Ela é o terreno não mapeado. Ela representa a novidade absoluta, uma anomalia no sistema perfeitamente previsível de Taubaté. Isso explica muito aquela necessidade súbita dele de criar um vínculo ali mesmo, no meio das revistas empilhadas. Ele entra num modo de aproximação tático pesado. Ele começa a sondar, descobre que ela é de São Paulo, avisa que é a dona da lanchonete ali da frente. E na hora de pagar as revistas, ele joga a cartada. Ele oferece pendurar a conta no caderno até o fim do mês. É a mesmíssima tática de familiaridade que ele oferecia para o pai dela, mas agora ele está usando como um anzol. Ele tenta disfarçar a manobra de flerte sobre a máscara do vizinho amigável e prestativo. É o começo clássico do processo de auto-engano. O indivíduo constrói uma narrativa superracional para tentar encobrir um impulso totalmente irracional. O Marcos precisa convencer a si mesmo de que oferecer crédito na lanchonete é só uma cortesia de bairro. Porque, se ele admitia real intenção para si mesmo, a persona do marido fiel desmorona na hora. Com certeza. E esse mecanismo de proteção do ego fica ainda mais evidente algumas horas depois, quando essa fachada de vizinho prestativo é testada na prática, no encontro na lanchonete. Pois é. A cena avança lá para o início da noite, umas 19 horas. O funcionário da lanchonete já está atendendo no balcão, o Marcos está lá no caixa, e aí a Gabriela entra para comer. O texto detalha a agonia interna dele de forma muito brilhante.
Ele tenta não olhar, finge que está conferindo as notas e trava uma batalha mental absurda, reafirmando que a Cláudia é a prioridade da vida dele. Ele fica quase repetindo um mantra de fidelidade para tentar calar o barulho ensurdecedor dos pensamentos dele. Exato. Mas o impulso vence, né? Assim que ela termina o lanche, ele sai lá do refúgio seguro do caixa e vai até a mesa dela. E a abordagem na mesa é super meticulosa. Ele pergunta se o lanche estava bom, diz que pediu para o chapeiro caprichar especialmente para ela. É ele tentando transformar uma simples transação comercial num evento pessoal. Sim. E quando ela pede a conta, lá vem ele jogando o anzol de novo. Ele sugere que ela não pague agora, que anote tudo para o fim do mês, igual fez lá na banca. Porque se ela aceitar essa dinâmica, cria-se uma obrigação mútua. Cria um motivo para ela voltar no dia seguinte e no outro. É a tentativa clara de estabelecer um vínculo de dependência disfarçado de gentileza. Só que o plano dele bate de frente no muro de concreto, né? A reação da Gabriela é um balde de água fria. Ela quebra toda a construção fantasiosa dele de uma vez só. Ela rejeita a oferta de forma polida, mas absurdamente seca. Ela só paga o lanche, diz um obrigado e até amanhã, levanta e vai embora. Nenhuma abertura, zero sorriso cúmplice. E a forma como Marcos reage a esse não mascarado é o que entrega a hipocrisia de todo o discurso interno dele. Ele volta para o balcão profundamente desapontado e perturbado, o que é uma contradição gritante. Se ele era só o vizinho simpático que jura que o relacionamento vem em primeiro lugar, por que uma simples recusa de pendurar a conta causa um estrago emocional tão grande assim? Porque o ego dele não suporta a dissonância cognitiva. A reação totalmente desproporcional à frieza da Gabriela revela que aquele mantra interno de que ele era um cara fiel, que só estava sendo educado, era uma baita mentira. Quando a gente é rejeitado numa investida que a gente nem admite que foi uma investida, o cérebro entra em curto-circuito. Exatamente. E o Marcos imediatamente tenta reescrever a narrativa daquela noite na cabeça dele. Ele pensa assim, ela me interpretou mal, achou que eu estava flertando, mas eu não queria isso. Ele terceiriza a culpa total. Sim, a frieza dela se torna um erro de interpretação da parte dela e não uma consequência óbvia da atitude invasiva dele. Ele precisa acreditar nessa versão para conseguir olhar no espelho. É assustador o nível de ginástica mental que as pessoas fazem para manter a própria imagem intacta. E é carregando essa frustração silenciosa, essa ferida invisível causada por uma pessoa que ele mal conhece, que a narrativa transita de volta para casa. O que nos leva à cena do banho que encerra o capítulo. Essa cena amarra perfeitamente os temas que a gente discutiu e funciona como um espelho invertido lá da cena da manhã. O Marcos entra no banheiro e encontra a Cláudia debaixo do chuveiro. Ela acabou de chegar de mais um trajeto exaustivo de São Paulo e o texto mostra que a água escorrendo leva embora a energia do dia, mas deixa nítido o peso emocional que ela está carregando. O Marcos tira a roupa e se junta a ela. E é bem nesse ambiente íntimo, ali de portas fechadas, que a disparidade de realidades dos dois se revela em toda a sua crueza. A Cláudia tá triste, super emocionada com a separação iminente de uma semana que vai acontecer no dia seguinte. Ela olha para ele e projeta a semana inteira no meio da floresta amazônica. Então ela chora. Mas ela não chora por desgaste da relação, ela chora pela saudade física que vai sentir, pelo medo da distância, pelo perigo super palpável do garimpo ilegal, do isolamento. Ela se abraça ao Marcos buscando o único pilar de segurança e estabilidade que ela acha que tem no mundo. O choro dela é um atestado de confiança na solidez do casamento deles diante dessa baita ameaça externa. E a ironia dramática dessa cena é absurda. Porque o contraste psicológico aqui é esmagador. A Cláudia está processando macrogeografia, violência, sobrevivência. Enquanto isso, a mente do Marcos está completamente sequestrada pelo uma interação de 30 segundos numa mesa de lanchonete. Ele abraça a esposa, sente a água caindo, afaga o cabelo dela. No plano físico, ele é a personificação do marido protetor, acolhendo a companheira. Mas no plano mental, enquanto quem acompanha a história já sabe, ele é um homem obcecado pela rejeição velada de uma mulher da banca de jornais. Uma garota que não atende aos padrões físicos dele, mas que encarna a novidade que o cérebro entediado e encharcado de fantasias solitárias dele vinha buscando desesperadamente. É um caso gravíssimo de cegueira seletiva compartilhada.
Ela tá cega pro vazio que cresceu dentro da própria casa em Taubaté, achando que o único risco ao casamento exige passaporte e repelente de insetos. E ele tá cego para a própria responsabilidade nessa ruptura toda, super convencido de que as ações dele foram só gestos de boa vizinhança que foram mal interpretados. Os dois estão ali abraçados debaixo da mesma água, mas habitam planetas emocionais que não se comunicam mais. O autor demonstra, com uma clareza que corta como vidro, que o ato de trair uma estrutura de longo prazo não começa com um beijo roubado ou marcando um hotel. Começa com a permissão interna. Começa quando a energia mental de um parceiro deixa de tentar consertar as fissuras do relacionamento e passa a buscar ativamente conforto na distração. O flerte frustrado do Marcos com a Gabriela não é o motivo do fim do casamento, né? É só o sintoma final de uma doença que começou na aceitação do tédio. Passou pela fuga para as fantasias envergonhadas e culminou nessa necessidade de validação externa. A fundação já estava podre, a Gabriela só encostou no pilar principal. É uma dissecação brutal da natureza humana. Sintetiza a falsa segurança que a rotina proporciona. Os fliperamas, as viagens de trem, o banho quente, tudo compõe uma maquete perfeita de normalidade. Mas, como a gente viu lá na primeira frase do narrador futuro, a normalidade é o melhor esconderijo para a destruição. E a ironia suprema é que o Marcos acredita estar no controle de suas percepções. Ele se coloca na posição de um observador no controle da narrativa. Só que a psicologia da compartimentalização que ele mesmo criou é o que vai acabar engolindo ele de vez. Ele cruzou a linha de não retorno no exato instante em que percebeu que o não da Gabriela doeu mais do que a partida perigosa da própria esposa para a Amazônia. Fica impossível ler esse texto e não sentir o impacto dessa implosão lenta. Fica mesmo. É de deixar a gente pensando muito sobre essas dinâmicas. E observar as peças se movendo nesse tabuleiro levanta uma daquelas questões que ficam ecoando muito tempo depois que a leitura termina. E é com esse pensamento que a gente vai encerrando a imersão nas páginas desse primeiro capítulo de Michel Soares. É verdade, um material incrível. Sabe, nós fomos condicionados a olhar para os grandes eventos catastróficos quando tentamos entender por que os relacionamentos acabam. Procuramos o flagrante, a grande mentira, a crise financeira incontrolável ou os oceanos de distância geográfica. A gente sempre procura a explosão, né? Sempre. Mas a história de Marcos e Cláudia exige que a gente olhe para lugares muito mais desconfortáveis. Faz quem acompanha a gente repensar os próprios momentos de silêncio e perguntar quando um relacionamento de longa data começa a ruir. Será que a verdadeira ameaça são mesmo os grandes tsunamis dramáticos que vemos se formando lá no horizonte? Ou ela vem dos pequenos desejos envergonhados e das fantasias silenciosas que a gente nutre na nossa própria cabeça quando a pessoa que amamos simplesmente vira para o lado e dorme? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar nessa análise profunda. Até a próxima imersão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.